Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 9. A morte de Joaquim e de Ana foi suave depois de uma vida de sábia fidelidade a Deus nas provações. 31 de agosto de 1944. Jesus diz: como um rápido crepúsculo de inverno, no qual o vento forte, com neve, acumula nuvens pelo céu, assim a vida dos meus avós conheceu rapidamente ao chegar a noite. Depois que o sol deles se deteve, brilhando na sagrada cortina do templo. Mas foi dito: a sabedoria inspira vida aos seus filhos, toma sob a proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria, ama a vida, e quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua paz. Quem a possui, terá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Se crer nela, a terá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Antes de tudo, o escolhe, depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina para prová-lo em seus pensamentos e adquirir confiança nele. Depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto, e o fará contente. Ela lhe descobrirá os seus segredos. Porá nele tesouros de ciência e de inteligência que se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo isso foi dito. Os livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens que neles encontram um espelho para o seu comportamento e sua guia. Mas felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria. Eu me fiz rodear de sábios, que foram meus parentes mortais, Ana, Joaquim, José, Zacarias e ainda mais, Isabel e depois o Batista. Acaso não são eles verdadeiros sábios? Não falo de minha mãe, na qual a sabedoria fez sua morada. Da juventude até o túmulo, a sabedoria tinha inspirado uma vida agradável a Deus, aos meus avós, protegendo-os do perigo de pecar, como uma tenda que protege da fúria dos elementos. O santo temor de Deus é base para a planta da sabedoria, a qual lança todos os seus ramos até atingir no seu vértice o maior, o amor tranquilo, na paz, no amor pacífico, na sua segurança, o amor seguro, na sua fidelidade, o amor fiel, na sua intensidade. Enfim, o amor total, generoso e ativo dos santos. Quem ama a sabedoria ama a vida, e terá a vida como herança, diz o eclesiástico. Isso está ligado à minha palavra. Aquele que perder a vida por mim,
por amor de mim, salvá-la-á. Porque não se trata da pobre vida desta terra, e sim da vida eterna. Não se trata das alegrias de um momento, mas das alegrias imortais. Foi neste sentido que Joaquim e Ana amaram a sabedoria, e ela esteve com eles nas provações. Quantas provações! Vós que, por não serdes completamente maus, desejarias não ter nunca que chorar e sofrer. Imaginem, estes justos, quantas dessas provações tiveram, embora merecessem ter Maria por filha. A perseguição política que os expulsou da terra de Davi, empobrecendo-os grandemente. A tristeza de ver reduzir-se a nada os anos que iam passando, sem uma flor, sem que uma flor lhes dissesse: Eu serei a vossa continuação. E depois o receio de tê-la conseguido, já na idade em que não tinham nenhuma certeza de chegarem a vê-la mulher. Além disso, o dever que teriam de cumprir, de afastá-la de seus corações, para a colocarem sobre o altar de Deus. Ainda mais, tiveram que viver num silêncio bem mais pesado, depois de estarem já habituados como o arrulhar da sua pombinha, com o rumor de seus passinhos, os sorrisos e beijos da sua filhinha, ficaram agora esperando apenas, por entre recordações, a hora de Deus. E muitas outras coisas. Doenças, calamidades do tempo, prepotência dos poderosos, quantos duros golpes assentados contra o frágil castelo de sua modesta propriedade. E ainda não basta. O sofrimento da filha, que está longe deles, que vai ficar sozinha e pobre, apesar de todos os cuidados e sacrifícios, não tendo mais do que as sobras dos bens paternos. Como irá esta filha encontrar estas sobras, se ficarão por muitos anos sem serem cultivadas, imobilizadas à sua espera? Temores, medos, provações e tentações, e fidelidade, fidelidade, fidelidade sempre a Deus. E a tentação mais forte, que não se lhes negasse o conforto de terem sua filha a eles, quando já estivessem bem idosos. Mas os filhos são de Deus, antes de serem dos pais. E cada filho pode dizer isto que eu disse à minha mãe: Não sabes que eu devo tratar dos interesses do meu Pai do céu? E cada mãe, cada pai deve aprender o que fazer olhando Maria e José no templo, ou Ana e Joaquim na sua casa de Nazaré, cada vez mais despojada e mais triste, embora possua algo que não diminuiu nunca, crescendo sempre mais, a santidade dos dois corações, a santidade de um casamento. O que resta a Joaquim, já enfermo, e o que resta à sua sofredora esposa, nas longas e silenciosas tardes de velhos a caminho da morte? Os vestidinhos, as primeiras sandalinhas, os pobres brinquedos de sua pequenina, que agora está longe deles, e sempre as lembranças. E com as lembranças, uma paz que lhes nasce no coração, quando cada um pode dizer: Estou sofrendo, mas cumpri o que o meu dever de amor para com Deus. Estamos, pois, diante de uma alegria sobre-humana, que brilha com uma luz celestial, desconhecida aos filhos do mundo, e que não perde o brilho ao cair, como pálpebra pesada sobre dois olhos moribundos, mas que a sua última hora resplende ainda mais, evidenciando verdades ocultas durante toda a vida, fechada fechadas como borboletas em seus casulos, que só davam sinal de sua presença por movimentos suaves, enquanto que agora podem abrir suas asas douradas, mostrando as palavras que as adornam. A luz de suas vidas vai se apagando no conhecimento de um futuro feliz para eles e para sua estirpe, com um louvor ao nome do Senhor sobre os lábios. Assim foi a morte dos meus avós, justamente pela santa vida que tiveram. Por sua santidade, eles mereceram ser os primeiros guardiãos da amada de Deus,
E somente quando um sol maior se mostrou, no acaso de suas vidas, eles entenderam claramente a graça que Deus lhes havia concedido. Por sua santidade, Ana não passou pelos sofrimentos da mulher que dá à luz, mas sim pelo êxtase de quem trazia consigo aquela que é sem culpa. Para os dois não houve aflições de agonia, mas uma languidez que foi se desvanecendo. Assim como docemente vai se apagando uma estrela, à medida que o sol vem surgindo com a aurora. Eles não tiveram o conforto de ter-me consigo, sabedoria encarnada, como pôde José. No entanto, eu era a invisível presença que, inclinada sobre o travesseiro deles, fazendo-os adormecer em paz, na esperança do triunfo, lhes dizia sublimes palavras. Há quem diga: por que não tiveram que sofrer para gerar, nem para morrer, sendo eles também filhos de Adão? Eu respondo: o Batista foi pré-santificado só por ter chegado perto de mim. Quando estava no ventre de sua mãe, tendo sido ele também filho de Adão, concebido com o pecado original, não teria recebido nenhuma graça, a Santa Mãe, daquela que não teve mancha, preservada por Deus, por trazer o próprio Deus no seu espírito, quase divino, e no seu coração embrionário, sem nunca de Deus se separar. Desde que foi pensada pelo Pai, concebida num ventre, tornando a possuir Deus plenamente no céu por uma eternidade gloriosa? E ainda respondo: a reta consciência dá uma morte serena, e as orações dos santos vos alcançam tal morte. Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta, que surge então como plácido panorama servindo-lhes de guia para o céu. Eles tinham a santa, em oração pelos seus pais que estavam longe, diante do tabernáculo de Deus. Pais colocados por ela em segundo lugar depois de Deus, que é o bem supremo, mas que eram amados como a lei e o sentimento o exigiam, com um amor sobrenaturalmente perfeito. Capítulo 10. Cântico de Maria. Ela se lembrava de tudo o que o seu espírito havia visto em Deus. 2 de setembro de 1944. Somente ontem à tarde, sexta-feira, é que a minha mente se iluminou para ver. Não via outra coisa senão uma Maria bem jovem, uma Maria de no máximo 12 anos, cujo rostinho não tem mais aquelas rotundades próprias da meninice, mas vai deixando ver os contornos da mulher, naquela forma oval que se alonga. Também os cabelos não estão mais caídos sobre o pescoço, com seus cachinhos leves, mas estão divididos, formando duas boas tranças de uma cor de ouro esmaecida. Parecem uma liga de prata de tão claros, e descem, passando pelos ombros e chegando até a cintura. Seu rosto agora está mais pensativo, mais maduro, ainda que continue a ser o rosto de uma menina bela e pura, que toda vestida de branco está costurando em um pequeno quarto, também branco, de cuja janela escancarada pode-se ver o edifício imponente do templo, no centro, e depois toda a descida dos degraus, dos pátios e dos pórticos. Atrás dos muros que rodeiam o templo, vê-se a cidade com as suas ruas, casas e jardins, e no fundo o cume arredondado e verde do Monte das Oliveiras. Ela está costurando e cantando em voz baixa. Não sei se é um canto religioso. Diz assim: como uma estrela dentro da água clara, brilha-me uma luz no coração. Desde a minha infância, de mim não se separa, e suavemente ela me guia com amor.
No coração eu tenho um canto, de onde ele virá? Homem, tu não sabes isso? Vem de onde repousa o santo. Eu olho para minha estrela clara e não quero coisa alguma que não seja, mesmo a mais doce e querida, mas que não seja esta doce luz que é toda minha. Tu me trouxestes desde os altos céus, ó minha estrela, no seio de uma mãe. Vives agora em mim, mas por fora dos véus te estou podendo ver, o rosto glorioso do Pai. Quando darás à tua serva a honra de ser do Salvador a humilde serva? Manda, manda-nos do céu o Messias. Aceita, ó Pai, a oferta de Maria. Maria se cala, sorri e suspira, e depois se inclina e se ajoelha em oração. Seu pequeno rosto é todo uma luz, erguido depois para o azul límpido de um belo céu de verão. Parece atrair para si toda aquela luminosidade e irradiá-la de si. Ou melhor, parece que um sol escondido no seu interior irradia suas luzes e incendeia a neve levemente rosada da face de Maria, derramando-se sobre as coisas e o sol que brilha da terra, abençoando e prometendo toda sorte de bens. Enquanto Maria está para levantar-se, depois de sua amorosa oração, e em seu rosto ainda lhe permanece a luminosidade do êxtase, entra a anciã Ana de Fanuel e para, assombrada, ou pelo menos admirada pelo ato e pelo aspecto de Maria. Depois chama: Maria! E a menina se volta com um sorriso diferente, mas sempre muito lindo, saudando-a. Ana, a paz esteja contigo. Estavas rezando? A oração não te basta nunca? A oração poderia me bastar, mas eu falo com Deus. Ana, não fazes uma ideia como o sinto, como o sinta próximo de mim, mais do que próximo, sinto-o em meu coração. Deus me perdoe esta soberba, mas eu não me sinto sozinha. Estás vendo? Lá naquela casa de ouro e de neve, atrás da dupla cortina, está o Santo dos Santos. Nenhum olho, a nenhum ser do sumo sacerdote pode fixar-se no propiciatário, sobre o qual repousa a glória do Senhor. Mas eu não preciso olhar, com toda a alma cheia de veneração, para aquele duplo véu bordado que se move com as ondas dos cantos das virgens e dos levitas, e guarda o perfume dos preciosos incensos, como para tentar perfumar sua urdidura, a fim de ver transparecer o testemunho. Sim, também eu olho para ele. Não temas, que eu não o olhe, cheia de veneração, como fizeram todos os filhos de Israel. Não temas, que o orgulho me segue, a ponto de fazer-me pensar isto que estou te dizendo. Eu olho para ele. Não há nenhum servo humilde no povo de Deus que olhe com mais humildade para a casa do Senhor como eu, pensando ser a mais indigna de todas. O que eu vejo? Vejo um véu. O que deve estar atrás do véu? Um tabernáculo. O que há nele? Se olho em meu coração, eis que vejo Deus, que brilha em sua glória e amor, dizendo-me: Eu te amo. E eu lhe digo: Eu te amo. E sinto-me derreter, me deleito em cada palpitação do coração neste beijo recíproco. Eu estou no meio de vós, mestras e companheiras queridas, mas um círculo de fogo me separa de vós. Dentro do círculo estamos Deus e eu, que vos vejo através do fogo de Deus, e assim vos amo. Mas não posso amar-vos segundo a carne. Jamais poderei amar ninguém segundo a carne. Só posso amar a este que me ama, segundo o Espírito.
Eu conheço a minha sorte. A lei secular de Israel quer que cada menina se torne esposa e cada esposa mãe. Mas eu, ainda que obedecendo à lei, obedeço uma voz que diz: Eu te quero. Mas como poderei fazer isso se sou e serei virgem? Esta tão doce e invisível presença que está comigo me ajudará, porque ela é que quer assim. Eu não temo, não tenho mais pai nem mãe, só o Eterno sabe como nesta dor se purificou tudo o que eu tinha de humano. Foi uma purificação por meio de uma dor atroz. Agora não tenho ninguém, além de Deus, e a ele obedeço, portanto, cegamente. Já teria obedecido até contra meu pai e minha mãe, porque a voz me instrui que quem quer acompanhá-la deve ir além dos pais, que são amorosos guardiãos, rondam os muros do coração filial, querendo conduzi-lo à alegria, mas segundo o modo de ver deles. Não sabem que há outros modos que conduzem a uma alegria infinita. Eu lhes teria deixado as vestes e o manto para acompanhar a voz, que me diz: Venha, minha querida, ó minha esposa. Eu lhes teria deixado tudo, as pérolas das lágrimas, que choraria por dever desobedecer, e os rubis do meu sangue, dado que até a morte eu teria desafiado para acompanhar a voz que me chama. Lhes diriam que há algo maior e mais doce do que o amor paterno e materno. É a voz de Deus. A sua vontade agora me deixou livre até o laço da piedade filial. Talvez não teria sido propriamente um laço. Eles eram dois justos, e Deus certamente lhes falava como faz comigo. Eles seguiriam a justiça e a verdade. Quando penso neles, os vejo na tranquila espera dos patriarcas. Apresso com o meu sacrifício a chegada do Messias para abrir-lhes as portas do céu sobre a terra. Sou eu que me dirijo, ou melhor, é Deus que dirige a sua pobre serva, dando-lhe as suas ordens. Eu as cumpro, pois cumpri-las é a minha alegria. Quando chegar a hora, direi ao esposo o meu segredo, e ele o aceitará. Mas, Maria, que palavras encontrarás para persuadi-lo? Terás contra ti o amor de um homem, a lei e a vida. Eu terei Deus comigo. Deus abrirá à luz o coração do meu esposo. A vida perderá os espinhos da sensualidade, tornando-se uma pura flor com perfume de caridade. A lei, ora, Ana, não me digas que sou uma blasfemadora. Eu acho que a lei está para ser mudada. Por quem dirás tu? Se a lei é divina, pelo único que pode mudar, por Deus. O tempo está mais perto do que pensais, eu vos digo. Porque, lendo Daniel, uma grande luz se fez em mim. Partindo do fundo do meu coração, a minha mente compreendeu o sentido das palavras misteriosas. As 70 semanas serão abreviadas pelas orações dos justos. Foi mudado o número dos anos? Não. A profecia não mente. A medida do tempo profético não é o curso do sol, e sim o da lua. Portanto, eu te digo: a hora está perto, quando se ouvirá o vagido daquele que nasceu de uma virgem. Oh, se esta luz que me ama quisesse me dizer, que já me diz tantas coisas, onde está a feliz donzela que dará à luz o Filho de Deus, que dará o Messias ao seu povo? Caminhando descalça, percorreria a terra, e nem o frio, nem o gelo, nem a poeira, nem a canícula, nem as feras, nem a fome seriam para mim obstáculos para eu chegar perto dela e dizer-lhe: Concede a tua serva e a serva dos servos de Cristo de viver sobre o teu teto. Eu trabalharei no o moinho e a prensa. Coloca-me como escrava ao lado do moinho, ou como pastora do teu rebanho. Como a que limpa as fraldas do teu filho, coloca-me em tuas cozinhas, junto aos teus fornos. Coloca-me onde quiseres, mas me aceita, que eu o posso ver, que eu ouça a sua voz, que dele eu receba um olhar. Se ela não me quisesse, como mendiga à sua porta, eu haveria de viver de esmolas e zombarias ao ar livre.
sujeita aos rigores do tempo, contanto que pudesse ouvir a voz do Messias menino, o eco de seus risos, depois vê-lo caminhar. Talvez algum dia eu recebesse dele a esmola de um pão. Oh, ainda que a fome me estivesse dilacerando as entranhas, eu estivesse desfalecendo depois de tanto tempo sem comer, eu não comeria aquele pão. Eu o conservaria como um saquinho de pérolas sobre o meu coração e o beijaria para sentir o perfume da mão do Cristo, e já não sentiria mais fome nem frio, porque aquele contato me daria êxtase e calor, êxtase e alimento. Tu deverias ser a mãe do Cristo. Tu que o amas tanto assim, será para isso que queres permanecer virgem? Oh, não! Eu sou apenas miséria e pó. Não ouso levantar o olhar em direção à glória. É por isso que eu gosto de olhar para dentro do meu coração, mais do que para o duplo véu, além do qual está o invisível. Presença de Jeová. Lá está o Deus terrível do Sinai, mas aqui em mim eu vejo o nosso Pai, uma face amorosa que me sorri e me abençoa, porque eu sou a pequena como um passarinho, que o vento sustenta sem sentir peso algum, e frágil como o caule do pequeno lírio selvagem que só sabe florescer e exaltar seu perfume, não opondo outra resistência ao vento, a não ser a de sua perfumada e pura doçura. Deus, o meu vento de amor, não é por isso que permaneço virgem, mas porque se o Filho de Deus é de uma virgem, ao Santo do Altíssimo não pode agradar senão aquilo que no céu ele escolheu por mãe, e aquilo que na terra lhe fala do Pai Celeste, a pureza. Se a lei meditasse isto, e os rabis que as multiplicaram em todas as sutilezas, voltassem sua mente para os horizontes mais altos, mergulhando-se no sobrenatural, deixariam de lado o humano e o lucro, que é o que eles procuram, esquecendo-se do seu fim supremo, orientando os seus ensinamentos à pureza, a fim de que o rei de Israel a encontre ao chegar com a oliveira do Pacífico com as palmas do triunfador. Espalhai lírios, mais lírios, muitos lírios. Quanto sangue o Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue das milhares e milhares de feridas que Isaías viu no corpo do homem das dores. Está caindo uma chuva de sangue, como o orvalho de um vaso poroso. Que este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia, mas sim em cálices de pureza odorífera, que o acolham e recolham, para depois espergi-lo sobre os doentes do espírito, sobre os leprosos da alma, que estão mortos para Deus. Dai lírios, dai lírios para enxugar os suores e as lágrimas de Cristo com a cândida veste de pétalas puras. Dai lírios e mais lírios para o ardor de sua febre de mártir. Oh, onde estará aquele lírio que te carrega? Onde estará quem te desdenterá em tua febre ardente? Onde estará aquela que se tornará vermelha pelo teu sangue, morrendo pela dor de te ver morrer? Onde estará quem chorará pelo teu corpo esvaído em sangue? Ó Cristo, Cristo, meu suspiro. Maria se cala, lacrimejante e esmagada. Ana se cala por algum tempo e depois com sua branca voz de anciã, comovida, diz: Tens mais alguma coisa para ensinar-me, Maria? Maria leva um susto. Em sua humildade, ela crê que a sua mestra a esteja censurando e diz: Oh, perdão, tu és mestra, eu sou uma pobre nada. Mas esta voz me saiu do coração. Eu bem que a vigio para não falar, mas como um rio que, sob o impulso da onda, arrebenta os diques, eis que eu fui apanhada transbordando. Não faças conta de minhas palavras e castiga a minha presunção. As palavras misteriosas deveriam ficar na arca secreta do coração, que Deus, em sua bondade, trata tão bem. Eu sei disso,
mas é tão doce esta invisível presença que dela eu estou ébria. Ana, perdoa a tua pequena serva. Ana a abraça e todo o seu velho rosto rugoso treme, brilhando em prantos. As lágrimas escorrem por entre as rugas, como a água por um terreno acidentado, e transforma em um pântano que treme. Mas a velha mestra não provoca riso. Pelo contrário, o seu pranto excita a mais alta veneração. Maria está entre seus braços, com o rostinho contra o peito da velha mestra, e tudo termina assim. Jesus diz: Maria se recordava de Deus, sonhava com Deus, pensava estar sonhando. Não fazia mais do que rever tudo o que o seu espírito havia visto no fulgor do céu, no momento em que tinha sido criada para ser unida à carne concebida na terra. Ela partilhava uma das propriedades de Deus, ainda que de modo bem menor, como exigia a justiça. Assim, ela tinha a faculdade de recordar, ver e prever por atributo de uma inteligência poderosa e perfeita, não lesada pela culpa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver e prever através do Espírito. Isto explica também a faculdade de ver o futuro. Muitas vezes, esta faculdade aparece pela vontade de Deus, de modo direto. Outras vezes, vem pela lembrança, que se ergue como o sol da manhã, iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios altos demais para que os possais compreender plenamente. Mas pensai, aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com o sopro do seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus, por origem, filhos seus também, pela meta a que fostes destinados, poderá ele, por acaso, dar-vos algo, sem ser ele mesmo? Ele vô-lo dá em uma medida infinitamente pequena, porque nunca uma criança poderia ter a capacidade do seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, é perfeita e completa. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem Adão! A culpa certamente diminuiu essa inteligência, mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade! Tem a mente humana, unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana, unida a Deus pela graça. Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens, só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo o que se refere aos assuntos humanos, e nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural, porque o demônio é pai da mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade, senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar. Assim como o pai que faz a um filho recordar-se da casa paterna ao dizer: Estás lembrado de quando comigo fazias isto? Vias aquilo? Ou ouvias aquilo outro? Estás lembrado de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembravas-te de quando me viste pela primeira vez o sol fulgurante do meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada e ainda estava limpa do marasmo, que mais tarde te diminuiu e degradou? Quando mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegaste a compreender
em um sobressalto de amor, o que é o amor? Qual é o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem, em estado de graça, não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito, é necessário a graça. Para possuir a verdade e a ciência, é necessário a graça. Para o homem ter o Pai, é necessário a graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem a sua morada. É o propiciário sobre o qual pousa o Eterno, e fala não mais de dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora, e que a bondade ressuscita em seus corações, para elevá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do templo. Maria era cheia de graça. Toda a graça, una e trina, estava nela. Toda a graça, una e trina, a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a como o leito nupcial para a prole, divinizando-a para a sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profecias do Antigo Testamento e abre o ciclo dos porta-vozes de Deus no Novo Testamento. A arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio eternamente inviolado, Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado, e se recordava, como todos os santos, tê-las já ouvido. Quando gerada, com o seu espírito imortal de Deus, Pai Criador de toda a vida, e não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas por divina providência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento ao ser a mãe de Cristo, com uma fiel e boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo para fazê-lo redentor. O espírito de Maria estava no céu. Sua personalidade e a sua carne estavam na terra, devendo pisar terra e carne para chegar ao espírito e uni-lo ao espírito num abraço fecundo. Nota minha. Durante todo o dia de ontem, estive imaginando ver o anúncio da morte dos pais de Maria, dado por Zacarias. Quem saberá por quê? Então, essa nota é da Maria Valtorta, que ela está dizendo, né, que ela pensava ver os pais de Maria, né? Quem saberá por quê? Assim também eu pensava como Jesus teria tratado a lembrança de Deus, por parte dos santos. Hoje de manhã, quando começou a visão, eu disse: agora vão dizer que Maria está órfã. E já ia ficando com o coração pequenino, porque era a minha tristeza desses dias que eu teria visto e sentido. Pelo contrário, não há nada de tudo que eu pensava ver ou ouvir, nem mesmo uma só palavra. Isto me consola, porque me diz que não há nada de mim própria, nem mesmo uma honesta sugestão sobre determinado ponto. Tudo vem mesmo de outra fonte. Meu medo contínuo cessa. Até a próxima vez, porque este medo de ser enganada e de enganar me haverá de acompanhar sempre. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.